tudo bem? Na aula de hoje de ciências, nós iremos começar os estudos da nova apostila. Logo aqui no começo, vem trazendo um mapa do Brasil com paisagens diferentes. Acompanhe aí comigo. Logo aqui pelo centro, nós temos uma paisagem um pouco mais seca, com uma característica mais seca. Aqui nessa pontinha que corresponde ao Nordeste, temos uma paisagem ainda mais seca. Olha só a presença de cactos simbolizando. Já aqui nessa parte grande que corresponde à região amazônica, nós temos uma imagem de uma floresta viva, bonita, bem densa. E já aqui na pontinha de baixo, na região sul, nós temos um outro tipo de paisagem diferente das demais. Isso acontece porque o Brasil é um país muito extenso, ele tem uma grande extensão territorial. Isso faz dele o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Na página número 4 da apostila, nós temos uma conversa entre Lúcia e sua mãe, que trabalha viajando num avião. A sua mãe, durante uma viagem a trabalho, enviou 2 fotos para Lúcia. Uma delas é essa primeira aqui, que corresponde à floresta amazônica. E esta segunda corresponde à chegada de Brasília. Então, com base nessas observações, dessas imagens e sobre a profissão da mãe de Lúcia, vocês irão responder a essas perguntas aqui na parte de baixo, que é a seção Diga aí. Qual provavelmente é a profissão da mãe de Lúcia? Número 2. Que diferenças podem ser observadas entre as paisagens das fotos enviadas pela mãe da Lúcia? Número 3. Você provavelmente já fez alguma viagem, né? Claro. O que você observou no caminho? Quais paisagens diferentes você pôde observar em uma viagem assim um pouco mais longa para algum lugar diferente? O que vocês viram de diferente na paisagem que nós temos aqui por perto? Dê um pause no vídeo e responda a essas 3 perguntas. Agora, na página 5, nós iremos entender por que os ambientes são diferentes. Olha só, vocês já sabem que nos ambientes existem fatores vivos e fatores não vivos, não é verdade? Como, por exemplo, temperatura, quantidade de chuva, tipo de solo e a umidade do local. Esses fatores variam de um ambiente para o outro. Os seres vivos são adaptados ao ambiente onde vivem. Aqui temos um exemplo dos pinguins, que são adaptados aos climas frios e não conseguiriam sobreviver em um ambiente quente, em uma floresta, por exemplo. Mas você já parou para pensar o porquê que acontece isso? Por que os ambientes têm características diferentes? Por que faz mais frio lá no Polo Norte e no Polo Sul? E por que aqui mesmo no Brasil, que é um único país, o inverno na região norte não faz o mesmo frio que faz na região sul? Vamos entender. Aqui nós temos um desenho que simboliza a intensidade de luz que o planeta Terra recebe do Sol, que é a principal fonte de luz e calor, como nós já estudamos. Olha só. Alguns locais do planeta Terra recebem essa luz do Sol numa intensidade diferente. Isso porque a Terra é arredondada e existe uma proximidade maior em relação aos raios solares das regiões que estão mais próximas da linha do Equador, que é uma linha imaginária que serve para dividir a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Aqui nós temos a representação, olha só. A linha do Equador está bem aqui no meio. Abaixo dela,
nós temos uma parte, inclusive, do Brasil. E acima, nós temos outras regiões. Os raios solares, eles chegam com maior intensidade bem aqui no centro da Terra, onde está a linha imaginária do Equador. Isso significa que aqui nos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, recebem essa luz numa intensidade menor, porque a distância que o raio solar tem que percorrer para chegar até nesse polo é maior do que a distância que ele percorre para chegar aqui na linha do Equador, nessa superfície que está mais próxima do Sol. Então, com isso, nós temos climas diferentes. E essas diferenças de aquecimento fazem com que a Terra apresente zonas climáticas diferentes. Por exemplo, temos a zona polar, que é aquela que está tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, que apresenta uma característica muito fria, onde tem neve. Temos também a zona tropical, que é a mais quente de todas. Essa zona tropical é essa que está aqui, nessa região em verdinho no nosso desenho. Essa região corresponde à zona tropical, que é aquela que está mais próxima da linha do Equador, tanto acima quanto abaixo. E temos também as zonas temperadas, onde acontece uma variação entre períodos mais quentes e períodos mais frios ao longo do ano. Nessa zona temperada é onde a gente vê aquelas fotos bonitas de um verão bem iluminado, um inverno muito frio com neve, uma primavera cheia de flores e um outono onde tem aquelas folhas secas caídas no chão. Isso é característica daqueles países europeus. Vocês já observaram isso? Aqui no Brasil não acontece muito isso, porque nós vivemos principalmente nessa zona tropical. A maioria do Brasil está dentro dessa zona tropical. Então, aqui a gente consegue observar duas estações com mais nitidez, que é o verão mais quente e chuvoso e o inverno mais frio, não tão frio, né? Porque não neva na maioria do Brasil, mas o nosso inverno ele é um pouco mais frio e um pouco mais seco, não é tão chuvoso. Aqui a gente não consegue observar nitidamente quando está no outono, por exemplo, porque aqui a gente não encontra muito essa característica daquelas folhas secas, laranjas e lindas caídas no chão, não é verdade? Então, essas são as 3 zonas que o nosso planeta é dividido de acordo com a intensidade de sol que eles recebem. Nas páginas 6 e 7, nós temos um pouco dos biomas do mundo. O que são os biomas? São grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Vamos conhecer então os principais biomas da Terra. Aqui nessa primeira foto, nós temos o bioma chamado taiga, que é um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros. Apresenta clima frio, verões curtos, invernos longos, com temperaturas negativas e neve. Vocês podem observar as taigas nessa região em verde escuro do nosso desenho. Os campos, que são esse verdinho clarinho, olha só, aqui embaixo. Os campos apresentam temperaturas baixas no inverno e altas no verão. São cobertos por várias espécies de capins e outras plantas rasteiras que servem de alimento para os animais. Já as florestas tropicais,
que estão nessa parte verde intermediário. Veja só. Elas localizam-se próximo à linha do Equador. Apresentam clima quente durante todo o ano. As árvores tornam o ambiente bastante úmido e a biodiversidade é muito grande. Aqui, agora nós temos a tundra, que é essa região em azul claro. A tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano. No verão, crescem musgos e plantas rasteiras. No inverno, a neve e o gelo tomam conta do ambiente e as aves migram para outros lugares, enquanto pequenos mamíferos vivem em tocas subterrâneas. Nas florestas temperadas, essa daqui, nesse tom de verde, as 4 estações do ano são bem marcadas, como eu mencionei. Muitas árvores perdem as folhas durante o outono e o inverno é muito frio, com um acúmulo de neve. Aqui na parte de baixo, nós temos as savanas, em laranja mais escuro. Nas savanas, o clima é quente durante todo o ano, com uma estação chuvosa e outra seca. A vegetação é formada por plantas rasteiras e árvores espalhadas, com adaptação para a estação seca, que pode durar vários meses. Já aqui embaixo, nós temos os desertos, nessa parte em laranja mais claro. Os desertos são muito quentes durante o dia e muito frios à noite. As poucas plantas que se desenvolvem nesses ambientes estão adaptadas à seca. É o caso dos cactos. Os animais pequenos geralmente se escondem em tocas subterrâneas durante o dia e são ativos durante a noite. Então, pessoal, assim a gente encerra a nossa aula de hoje, porque senão o conteúdo vai ficar muito extenso. Mas nas próximas aulas nós iremos estudar quais são os biomas brasileiros. Eu espero que vocês tenham compreendido o porquê que há tanta diferença entre um clima e outro ao redor do mundo e também dentro do país que nós vivemos, que é o Brasil, por que acontece essa variação de temperatura. E qualquer dúvida eu estou à disposição nos horários de atendimento. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula!